Boa tarde a todas e a todos. É com muito prazer que eu inicio essa segunda aula do curso de grandes temas de política internacional do século XX e XXI. Semana passada, a aula com o professor da Universidade de Macerata, muito boa, sobre a estratégia da atenção. Ouvir os slides, o abstract, que lemos em italiano e em português. A aula foi gravada e foi encaminhada para o YouTube. Tivemos 82 participações, né, diretamente, e mais 37 pelo YouTube. Muito bem, hoje nós estamos em 64 nesse momento. Tudo bem? A Paula fica encarregada, então, de permitir a entrada, e aí fica marcado o horário de entrada, e se por um acaso o inscrito sair, né, vai ficar marcado o horário de saída. Muito bem, eu vou apresentar o professor Luiz Vitaliano. O professor Luiz Vitaliano, meu colega em São Paulo, da Universidade FMU, né? Nós lecionávamos juntos no curso de Relações Internacionais. O curso iniciou em 1999, o nosso coordenador era o professor Pedro Dallari, e foi iniciado em 99 com muitos professores que hoje em dia lecionam em universidades como a PUC, como a Unesp, como Universidade Federal de São Paulo, né? E professores com doutorado, mestres seguindo o doutorado. O professor Vitaliano já foi convidado, já participou de um evento na Unesp, teve a participação, os alunos gostaram demais do mini curso que ele apresentou, numa semana, discutir a América Latina, discutir os processos de integração. Ele falou sobre os paradigmas, né? Ele falou sobre interdependência, dependência, e os alunos gostaram demais. E a partir dessa visão dos alunos, né, essa observação, dessa apreço, o professor Vitaliano, que é muito querido, né, ele foi convidado para esse curso e ele aceitou. Muito bem, o mini currículo. O professor Luiz Vitaliano possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, 2001. É coordenador de cursos tecnólogos em gestão do Centro Universitário FMU desde 2019. É professor de Relações Internacionais da mesma instituição desde 2009. É mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, 2004. E atualmente é professor convidado dos cursos de especialização, modalidade e extensão universitária em Gestão Pública e Relações Internacionais da Unicamp. Foi coordenador de projetos de formação dos cursos de difusão do conhecimento em gestão e políticas públicas entre os anos de 2014 e 2018 na Fundação Perseu Abramo e coordenador do projeto da Rede Nacional de Pesquisadores Associados 2018 e 2020. Né? O lápis dele está aqui, vocês podem ver no chat para consultar o lápis. Hoje em dia, o professor trabalha, né, no Instituto Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo bem? Resumo da aula. Realismo periférico na América Latina e o conflito hegemônico entre a China e os Estados Unidos. É o título da aula de intelectual argentino. Escreveu sua tese sobre o realismo periférico, uma espécie de teoria realista adequada aos países em desenvolvimento ou periféricos. Nela propunha relações
entre aspas, abre aspas, carnais, fecha aspas, da Argentina com os Estados Unidos. Foi a base da política externa de Carlos Saúl Menem, nos seus anos de governo da Argentina neoliberal. Passados anos de distanciamento histórico, dois aspectos nos chama a atenção. Em primeiro lugar, a ascensão da China, enquanto potência nova e concorrente pelas relações comerciais latino-americanas. Em segundo lugar, os resultados adversos que a formalização da dependência com os Estados Unidos provocaram. Descartando os normativos da teoria do realismo periférico, fica a pergunta de como o diagnóstico realista cabe aos países periféricos do capitalismo latino-americano neste contexto e a partir dessa experiência? Muito bem, muito obrigado à presença do professor Luiz Fernando Vitaliano, à presença do professor Dr. Fábio Gentili, da querida Paula Faria Donegá, do Luciano, que nos ajuda com a parte técnica, do professor, queridíssimo professor João Gonçalves, que na semana passada esqueci de cumprimentar, meu amigo, meu amigo do peito mesmo, de coração, a todos que estão presentes, e vamos dar a palavra ao professor Luiz Fernando Vitaliano. Eu leio muitos os artigos do Luiz Fernando, né? Agora menos, porque eu não sei, ele está publicando menos, ele deve estar muito ocupado com o Instituto, né? Você esqueceu de colocar aqui, você hoje em dia está trabalhando no Instituto, né? Fique à vontade para você apresentar a tua aula. Estamos aqui com 65 presenças, né? E vamos acompanhar a aula do professor Luiz Fernando Vitaliano. O título já foi dito, né? O realismo periférico na América Latina, o paradigma, né, da Argentina. A Argentina teve 3 paradigmas: a terceira posição, a autonomia heterodoxa e o realismo periférico. E o conflito hegemônico, esse termo hegemonia vem do grego, né, entre a China e os Estados Unidos. Tudo bem? Então, com a palavra, o professor Luiz Fernando Vitaliano. Obrigado, professor Nuzanetti, sempre muito simpático aí, desde os tempos que dividíamos lá a sala dos professores na FMU, e sempre muito solícito, né? Queria te agradecer aí publicamente por essa parceria, essa simpatia, né, com relação ao trabalho, não só conjunto, mas também suas contribuições em relações internacionais. Mesmo que o professor Zanetti já tenha destacado aqui, queria agradecer também ao Luciano e à Paula, né, que estão aqui nos ajudando, e a presença, né, chama a atenção a presença do professor Fábio Gentili, que eu conheci aqui na organização desse curso, né, foi uma grata surpresa, né, prazer, professor Fábio, agradecer a sua presença aqui, e passar, então, a uma breve apresentação, né, do realismo periférico contextualizado aos momentos atuais, digamos assim, e depois abrir para uma conversa. Antes de responder o professor Zé, realmente eu estou com 2 ou 3 artigos aqui para publicar, mas o tempo está um pouco difícil, a realidade está nos apertando demais, né? Esse país está realmente numa situação de extrema preocupação, então eu tenho realmente produzido publicamente menos e cada vez mais tomado aí pela emergência do dia a dia. Mas eu tenho certeza que novos tempos virão, né? Já estão melhorando. Começando aqui pela minha dedicação, né? Minha área de interesse sempre foi a América Latina, em termos de relações internacionais, né? Então, eu tenho essa, digamos, ambiguidade entre a gestão pública e o trabalho, né, na organização da gestão pública e
à América Latina, que não são, né, necessariamente excludentes, mas exigem habilidades diferentes, né? Uma coisa é trabalhar com a gestão pública e com as questões de Estado e governo, e outra coisa é o tema internacional da América Latina, digamos assim. Mas, em algum momento, eles se encontram, obviamente, quando a questão é de política internacional e de relações internacionais e integração. Na medida em que o meu mestrado foi sobre a CEPAL, né, que eu tive oportunidade de visitar algumas vezes e trabalhar a respeito da teoria centro-periferia, desenvolvida pelo Prebisch lá nos anos 40, início dos anos 50. E me chamou muito a atenção que, recentemente, o Carlos Scudé, recentemente, anos 90, né, o Carlos Scudé trabalha essa teoria em termos de relações internacionais, digamos, mais estrito senso, né, e que o estranhamento que o Scudé tinha, eu sempre tive, que é o estranhamento de que a maior parte das teorias elas são construídas e pensadas para os países do centro. Então, como a minha formação sempre foi uma divisão bastante clara do mundo entre centro e periferia, em que a lógica aplicada ao centro não se aplica à periferia, em que cada um dos dois, digamos assim, das duas esferas dessa organização internacional, ela se aplica de forma diferente. Então, o centro tem uma lógica própria em termos econômicos, em termos de comércio internacional, em termos dos benefícios, inclusive, das relações econômicas internacionais, enquanto a periferia tem uma outra relação, uma outra lógica e um outro resultado em termos das suas relações econômicas internacionais. Né? Naquele momento, embora as teorias de relações internacionais já estivessem presentes, a área de relações internacionais estivesse nascendo, a própria economia tinha uma discussão a respeito do seu desenvolvimento e do seu objeto. Né? O Brasil, por exemplo, graças à CEPAL, tem o seu primeiro curso de economia. A CEPAL e a Fundação Getúlio Vargas. O Brasil não formava economista até os anos 50. Então, existia, inclusive do ponto de vista do estágio que a economia de cada país ocupava no sistema internacional, existia uma posição, um resultado que se aplicava. E o Scudé compartilha no livro sobre o realismo periférico dele desse mesmo estranhamento. Né? Ou seja, né, digamos em questões muito práticas, né? O livro do Morgenthau sobre o poder das nações da década de 60, como é que ele se aplicaria, o que interesse teria num país periférico, né? Embora seja, né, o próprio Watts ou o Nye, né, é um erro crasso de um aluno de relações internacionais supor que um país tem soft power. O Brasil tem soft power. O Brasil não tem soft power por uma questão muito simples. O Brasil não tem hard power. E qualquer um que lê o Nye com alguma profundidade vai ver que o soft power prescinde de hard power. Então, é uma teoria para quem tem hard power. Novela da Rede Globo na Bolívia não é soft power, gente. É outra coisa. Né? Mas não se integra nessa estrutura teórica. Então, como eu ia dizendo para vocês, a aproximação com a teoria do Scudé se deu por um estranhamento compartilhado, que é a possibilidade ou não da adequação dos países, das teorias originárias dos países centrais ao mundo da periferia. E embora, né, muitos dos meus colegas, obviamente, né, porque eu colaboro hoje, né, não trabalho necessariamente, mas eu colaboro no Instituto Lula e durante muito tempo trabalhei na Fundação Perseu Abramo, logo a minha, digamos, orientação intelectual é uma orientação intelectual de esquerda.
Embora possamos discutir aí a adequação da dicotomia esquerda-direita durante muito tempo, não é objeto da nossa discussão aqui, mas o estranhamento dos meus colegas é que o Carlos Scudé é um intelectual da direita, né, do governo neoliberal do Carlos Menem. Que um cara que está na esquerda, digamos assim, ou num outro aspecto, ou espectro ideológico, se associa a um intelectual que está na sua oposição, digamos assim, ideológica, política. Então, antes de mais nada, é preciso esclarecer aqui que a minha leitura do Carlos Scudé é uma leitura a respeito dos aspectos explicativos da teoria, porque a teoria do realismo periférico ela tem o aspecto explicativo do mundo como ele é, e ela tem uma leitura normativa, né, do mundo, ou da Argentina, no caso do Scudé, da Argentina como ela deve ser. O aspecto normativo, né, embora esteja, de alguma forma, associado à explicação e ao diagnóstico, né, ele é dispensável. E eu diria que foi dispensado pelo próprio Scudé, que, no final da sua vida, fez um caminho no sentido oposto, né, descartando. Eu fiz questão de colocar aí no resumo que eu encaminhei ao professor Zanetti, eu fiz questão de colocar no resumo a expressão relações carnais, né, porque era um termo bastante útil. Quer dizer, o que é o realismo periférico? O realismo periférico tem a ver com essas relações carnais assumidas pelo país periférico como a sua referência, a sua principal potência do centro, né? E esse termo não é um termo meu, é um termo do próprio Scudé, num artigo que ele escreveu para o La Nation nos anos 90. No final da vida, ele questiona se essas relações carnais elas são realmente úteis, necessárias, ou se chega ao resultado esperado, né? E um pouco dessa problematização a gente vai fazer aqui. Mas, antes de mais nada, né, começar com essa aproximação minha, pessoal, não por haver algum tipo de validade escolástica nessa minha aproximação com a teoria do realismo periférico, mas porque realmente o que traz o realismo periférico é uma novidade em termos de pensar uma teoria realista adequada a um diagnóstico de que o mundo da periferia funciona de forma diferente, que é o diagnóstico cepalino, que é o diagnóstico latino-americano. Então, obviamente, se você perguntar ao Joseph Nye hoje se a teoria dele se aplica a países como Brasil, Argentina, México, etc., ele vai dizer que sim, porque a teoria dele tem que ser uma teoria numa lógica totalizante. Agora, se você perguntar a um cepalino ou a alguém que trabalha com as teorias de centro-periferia, a resposta vai ser uma resposta, né, mutados mutantes aí, o que se coloca de diferença, mas vai ser uma resposta heterodoxa, né? Então, quando eu digo a vocês que o que mais me chama a atenção no Carlos Scudé e na sua teoria do realismo periférico é justamente o seu aspecto heterodoxo em relação às teorias centrais, e que nos leva a perguntar e a questionar qual é a capacidade que o realismo clássico, que o realismo
o neorrealismo ou as teorias da interdependência contemporâneas, por exemplo, têm para explicar a posição que os países periféricos encontram-se no mundo, né? Na organização, ou na anarquia internacional, se nós queremos utilizar um conceito fundamental do entendimento do sistema ou da ordem internacional. Né? Como é que nós colocamos aí, né, a questão, né, dos países que são intermediários, digamos assim, em termos de poder e de potência? É claro que o Morgenthau tem ali a questão das alianças, o próprio Bull tem uma explicação a respeito do sistema internacional, mas, né, neste caso, nós temos a possibilidade de sermos uma potência associada, de sermos uma potência que estrategicamente se coloca em associação com o país central, com a grande potência ou a potência mundial, ou as grandes potências que se estabelecem no mundo. Será que é só isso? Será que esse é um dado da realidade que não pode ser mudado? E aí o Escudé, né, nos apresenta algumas possibilidades ali, porque a ideia do realismo é fazer essa leitura, que é uma leitura mais nuclear, presente nas relações internacionais, sob a ótica ou sob a visão de um país periférico, ou seja, partindo do pressuposto de que na periferia as relações de poder funcionam de forma diferente das relações de poder estabelecidas entre as grandes potências ou o que a teoria cepalina clássica chamaria de países centrais. Então, é um pouco essa leitura explicativa que eu queria dividir com vocês. Do ponto de vista do resultado que o Escudé vai apresentar depois, que é a ideia, né, de que, então, se assim, então precisamos estabelecer relações carnais com os países centrais ou com o parceiro estratégico, né, com parceria estratégica com os Estados Unidos, que foi isso que foi feito no governo Menem, através do chanceler Guido di Tella. Isso é uma outra questão que eu recorreria aí ao Darcy Ribeiro. Né? Enquanto acadêmico, o que eu posso dizer, enquanto nem teórico, mas leitor da teoria, o que eu posso dizer é que as nossas explicações elas têm que dar conta de explicar a realidade. É para isso que serve uma análise. A nossa análise não pode ser distinta no sentido diagnóstico. Bom, se 440 mil pessoas morreram em função da pandemia, eu não posso dizer que nada está acontecendo, porque eu tenho uma realidade concreta sendo apresentada. Se eu digo a vocês que a Terra é redonda, eu estou partindo de um suposto concreto. Eu não posso dizer que a Terra é plana, embora eu a enxergue de modo horizontal. O fato de enxergá-la de modo horizontal não significa que ela não tenha curvas. Então, esses são dados da realidade. Enquanto teoria explicativa, o Escudé tem uma boa leitura da realidade. Agora, o que eu faço com essa leitura da realidade, em termos de proposições políticas e relações de poder, aí é uma outra coisa. Aí entra um lado intelectual, que diz respeito àquilo que eu posso concluir a partir disso. Algumas teorias, nesse sentido, são inclusive normativas. Elas dizem o que deve ser feito, que é o caso do realismo periférico. Eu descarto a parte normativa do realismo periférico, mas
muito do que está sendo apresentado de forma explicativa nos ajuda a problematizar a posição que países como o Brasil e a Argentina ocupam no sistema internacional. E esse é o ponto. Se eu fosse fazer uma única pergunta a essa aula, a esse debate que nós estamos tendo aqui, a minha pergunta seria: qual é a posição que a periferia ocupa na anarquia? Qual é a posição da periferia na anarquia internacional? Como se coloca países que não têm capacidade de impor poder, de impor negociação, dentro do processo de constituição do sistema internacional? Algumas pistas aqui, elas são apresentadas. A primeira delas, que eu acho que liga o próprio Scudé à CEPAL, é a questão do desenvolvimento. Ou seja, enquanto um país central ele tem a preocupação de manter-se enquanto potência e de organizar-se enquanto potência, um país periférico não tem essa preocupação, porque ele não é potência e ele não é capaz de se organizar enquanto potência. Mas a pergunta desse país periférico mais adequada é como ele pode chegar, atingir a posição, talvez não de potência, mas de desenvolvido, partindo aí do suposto, partindo da ideia de que a gente tem contradições internas a países periféricos que geram problemas sociais e problemas de ordem social seríssimos e que exigem no sentido de buscar, de exigir, no sentido de reivindicar uma resposta. Então, esses países que não se desenvolveram plenamente e não atingiram um grau de maturidade, ou de civilidade, ou de desenvolvimento adequado aos seus interesses, eles estabelecem uma outra relação com o sistema internacional. Eles vão buscar no sistema internacional esse desenvolvimento, ou vão buscar em parte no sistema internacional e na sua ordem interna esse desenvolvimento. Então, a questão do desenvolvimento, ela é uma questão que está nas entrelinhas da teoria do realismo periférico. O que é o Scudé, com a proposta normativa do realismo periférico? Bom, o que ele quer é que a Argentina se desenvolva. Ele não quer tornar a Argentina um membro permanente do Conselho de Segurança com direito a veto e como uma potência nuclear, que pode invadir qualquer país a qualquer momento, dependendo do efeito que aquele país causa nos seus interesses econômicos e sociais. Não se trata disso. Se trata de colocar a Argentina... Então, é um problema anterior, colocar a Argentina na rota do desenvolvimento. O que ele quer com o realismo periférico é o desenvolvimento da Argentina. Não é tornar a Argentina potência. Talvez, bom, num segundo momento, então, a gente tornaria a Argentina uma potência. Mas, nesse primeiro momento, o que ele quer é o desenvolvimento argentino. Então, o realismo periférico, nesse sentido, na minha leitura, ele é também um livro de estratégia de desenvolvimento. Mas ele não é um livro de estratégia de desenvolvimento econômico. Ele é um livro de estratégia de desenvolvimento que leva em consideração a variável de segurança e defesa. Traduzindo um pouco aqui o que o Scudé poderia nos dizer, ele vai dizer o seguinte: olha,
gente está falando de comércio, a gente está falando, claro que eu estou caricaturando aqui o Scudé, mas, e, de uma certa maneira, simplificando, mas tem esse viés, né, na leitura, tem esse viés por trás da leitura. Eu vou dizer, bom, fica falando de comércio internacional, a CEPAL fala muito disso, né, nas trocas desiguais, aquela coisa da crítica à teoria ricardiana, da especialização, etc, etc. Bom, na verdade, o que os Estados Unidos querem é um parceiro confiável em termos de segurança e defesa. E ele vai facilitar a vida comercial desse parceiro confiável se este parceiro tiver um alinhamento de segurança e defesa. Então, ele desloca, né, e nesse sentido é muito interessante, porque ele traz para a discussão do periférico, né, ele traz a discussão do conceito de periferia para o objeto central da teoria de relações internacionais, que é a questão da segurança e defesa. Não estou falando por consequência, né, não é a causa de... por consequência, as questões militares, etc, etc. Bem, o exemplo histórico do Scudé para isso é a Segunda Guerra Mundial. Para o Scudé, o período de 42 a 49 representou para a Argentina o X da questão. Né? O X da questão no sentido de que a Argentina estava na ponta superior do início do X e o Brasil na ponta inferior. E eles se cruzaram. A Argentina cai e o Brasil sobe, do ponto de vista de que o Brasil passa a ser, entre 42 e 49, o país de maior influência periférica nos países centrais, de maior aderência periférica, de parceria estratégica mais consistente, e a Argentina, que era na primeira metade do século XX, deixa de ser. E por quê? E eu acho muito, né? Mais uma vez, isto é um fato. A Argentina, no início do século XX, era uma das principais economias do mundo. Buenos Aires era a capital europeia da América Latina. Aliás, Buenos Aires continua com uma cidade bastante charmosa. A Argentina tinha indicadores econômicos, sociais, bastante diferentes do restante da América Latina e era parceira privilegiada, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, ao ponto de um presidente, eu acho que não foi só o Roosevelt, né? Teve uma série de presidentes ali, o Roosevelt ainda visita o Brasil, né? Mas é caricata a piada de que a capital do Brasil é Buenos Aires. Até hoje não mais, né? Depois dos anos 80 aí, isso deixou de aparecer, mas vira e mexe aparecia lá, que a capital do Brasil era Buenos Aires. E nos filmes dos anos 80 e 90, vocês sabem que, né, brasileiro falava castelhano nos filmes, né? E era muito frequente isso acontecer. Bom, por quê? Porque a referência histórica era a Argentina. E aí fica a memória histórica, fica o resquício histórico de que essas coisas acontecem. A Argentina, né, o curso de economia da Argentina é dos anos 20, gente. Como eu disse para vocês, curso de economia no Brasil só nos anos 50. Né? Então, a Argentina tinha uma tradição intelectual, era um país, né, que, claro, tinha a relação com o gado, a exportação de carnes, a indústria da embalagem, era um exportador de commodity, etc. Toda essa discussão que imagino que vocês tenham alguma noção a respeito. Mas era um país extremamente desenvolvido, tinha um grau de equidade social bastante consistente, aliás, até hoje, né, o nível de equidade social argentino é maior do que o brasileiro, e contava
com um prestígio internacional bastante alto. Bom, o que aconteceu de lá para cá? Ou neste período em que, particularmente, o Scudé chama a atenção. O Brasil apoiou os Estados Unidos na guerra, entrou junto com ele. A Argentina se colocou como neutra. Mas o negócio lá dos fascistas e tal, a Argentina tinha os fascistas. E o Brasil não tinha, gente. O Brasil tinha os integralistas, o Brasil tinha o Palestra Itália, o Brasil tinha os alemães, o Brasil tinha uma afinidade militar com a Alemanha, o Vargas fez a Constituição Polaca, que é corporativa e muito parecida com as constituições fascistas europeias dos anos 30. Mas houve, dentro da burocracia pública estatal argentina, uma decisão de neutralidade em relação à guerra. Não foi, e aí talvez, um traço da nossa política externa pragmática, não foi a opção por Vargas. Por que Vargas preferiu os Estados Unidos à Alemanha? Sinceramente, duvido. Sinceramente, eu acho que o Vargas não tinha preferência em relação a isso. Só que o Vargas observou na relação com os Estados Unidos, que já era uma relação mais estratégica, etc., ele observou na relação com os Estados Unidos uma janela de oportunidades para o projeto de desenvolvimento. E o Brasil declara guerra e envia soldados para a Europa e sai como, na América do Sul, o aliado estratégico dos Estados Unidos. E isso representa, como eu já disse, o X da questão, o momento em que o Brasil supera a Argentina em termos de participação internacional, em termos de estratégias de desenvolvimento. O que o Scudé quer dizer com esse argumento histórico? Ele quer dizer que a questão central aqui não é que lugar que o país ocupa na estrutura de desenvolvimento econômico ou no espaço. O que ele quer dizer exatamente é que a questão de segurança e defesa é fundamental, é nevrálgica no debate sobre desenvolvimento. Claro, ele é um internacionalista, nós somos internacionalistas, nós vamos se convencer com mais facilidade sobre isso. E numa análise mais crua, digamos assim, é preciso, eu adoraria ser um matemático ou alguém que consegue fazer modelos para quantificar o peso da segurança e defesa e quantificar o peso do comércio internacional. Mas a pergunta que o Scudé nos coloca e que vale a pena refletir a respeito disso é o seguinte: o comércio internacional desigual, a divisão internacional do trabalho, é causa do subdesenvolvimento ou do limitado desenvolvimento dos países periféricos, ou ela é consequência a partir do lugar que esse país ocupa na ordem internacional constituída de forma anárquica? Porque o grande problema da anarquia é que ela não está clara, não existe norma para a anarquia internacional. É uma forma de organização sem regras pré-estabelecidas. Então, a gente não sabe exatamente que posição os Estados Unidos ocupam, a Inglaterra, a China, a Rússia. Exatamente. A gente constrói em torno disso interpretações. Mas em que medida estes lugares ocupados pelos parceiros e as alianças construídas através do realismo e através de determinados privilégios que se estabelecem nas relações de poder influem no comércio internacional, na ordem estabelecida pelo comércio internacional e nos resultados do desenvolvimento? Esse é o ponto.
Então, se eu posso trazer aqui para vocês, né, se eu posso discutir aqui com vocês e apresentar para vocês uma contribuição importante, né, que o realismo periférico nos coloca, é justamente essa ponderação a respeito do lugar que ocupa o projeto de segurança e defesa no mundo, nas relações de poder, melhor dizendo, nas relações de poder internacionais, e que consequências isso tem. O que eu posso dizer para vocês diz respeito aqui à minha segunda parte da apresentação. Ou seja, feito essa ressalva a respeito do realismo periférico, a questão é como é que o realismo periférico nos ajuda a entender, a explicar, ou minimamente a problematizar o mundo de hoje. Porque em alguns momentos, e esse é o ponto, quando você está num momento cirúrgica a escolha do Scudé, quando você está num momento pré-guerra, 1939, 1937, 1942, a entrada dos Estados Unidos na guerra é 42, né? 42. Então, quando você está neste contexto, é óbvio que a questão de segurança e defesa é mais importante do que qualquer outra em nível exponencial. Mas quando você está num momento de paz, quando você está num momento pós-Guerra Fria, caiu o muro, caiu a Comunidade dos Estados Independentes, caiu a União Soviética, ninguém mais questiona o poder estadunidense enquanto hegemon mundial. Bom, qual é a importância aí da discussão de segurança e defesa, quem vai se associar mais ou menos aos Estados Unidos? A pergunta é quem vai ser doido de não se aproximar. Mas essa divisão entre sistemas ideológicos, essa divisão, mesmo durante a Guerra Fria, a questão da segurança e defesa tinha uma proeminência, ou alguma proeminência, sobre o processo de desenvolvimento. Não necessariamente esse processo se dá em todos os momentos históricos. Então, nas discussões no final do século XIX, no final do século XX, início do século XXI, a respeito da rodada de Doha, as discussões a respeito da Organização Mundial do Comércio, e etc., num momento em que a visualização de uma guerra possível entre potências médias e grandes potências, ela não se dá. É pouco mensurada a questão da segurança e defesa. Eu não quero, com isso, fazer uma análise hermenêutica do realismo periférico. Embora algumas ressalvas de contexto, elas são importantes. O realismo periférico surge nos anos 90 para explicar a posição do Menem em relação aos Estados Unidos e a aproximação muito forte em que o Menem estabeleceu com os Estados Unidos através da proposta do Guido di Tella, que foi depois teorizada pelo Scudé como realismo periférico. Então, naquele momento, anos 90, pós Consenso de Washington, a proposta era que a Argentina estabelecesse relações carnais com os Estados Unidos. Mas vejam vocês, e aí é interessante porque é completamente diferente o mundo pós-Guerra Fria, dos anos 90, 93, 94, do Menem, e o mundo pré-Segunda Guerra Mundial.
onde houve uma aproximação maior do Brasil aos Estados Unidos e um distanciamento da Argentina naquele momento. Por que é um mundo completamente diferente? Porque a questão dos anos 40, final, né, segunda metade dos anos 30, início dos anos 40, era a guerra, era a segurança e defesa, a questão internacional, a agenda internacional era essa. A agenda internacional dos anos 90 não era a guerra, era a agenda econômica, era a divisão internacional do trabalho, eram as especializações. Então, era outro mundo e outra questão. E, neste ponto, a aproximação argentina com os Estados Unidos tinha muito pouco a oferecer em termos de segurança e defesa. Vamos fechar o mar para a Bolívia? Não, né? Não tinha muito a oferecer em termos de segurança e defesa. As relações carnais construídas pelo Menem com os Estados Unidos, embora tenha uma justificativa na questão da segurança e defesa, não se estabeleceram em termos de segurança e defesa. Menem tentou tornar a Argentina a sócia privilegiada dos Estados Unidos na América Latina. Mas vejam, o atual presidente do Brasil também fez isso com Trump. O que ele recebeu em troca? Bloqueio do açúcar, bloqueio do algodão, bloqueio de várias commodities. Porque não havia ali no Brasil uma necessidade de aproximação tamanha e não houve, principalmente, reciprocidade. Então, essa reciprocidade buscada pelo Menem na aproximação da área de segurança e defesa, da área de alinhamento estratégico bruto com os Estados Unidos, tinha pouco a oferecer. Mas é possível que nós entremos em um outro contexto. E aí é que entra a China. Para alguns analistas, esses mais jornalistas, mas para algumas análises, digamos assim, só para dar um tom alarmista aí ao meu discurso, para algumas análises, a gente já está numa Segunda Guerra Fria. Ou já estaria Estados Unidos e China numa guerra híbrida, em que as baionetas não falam, mas a disputa é uma disputa bastante pesada. Não dá para, concretamente, não dá para dizer que Estados Unidos e China estejam hoje em guerra. Mas alguns eventos são importantes. O primeiro deles é que, em termos comerciais, a China já se aproxima e, inevitavelmente, superará os Estados Unidos. Ou seja, pela primeira vez em mais de um século, um país vai ter o volume comercial e de PIB, de produção interna, maior do que a dos Estados Unidos. De 100 e poucos anos para cá, isso é inédito. O segundo ponto é que, pela primeira vez desde 1945, estou dizendo desde 1945 porque enfim, é o marco do final da Segunda Guerra, mas pela primeira vez, talvez, na história, desde 2018, o território estadunidense está vulnerável. O que você quer dizer com isso? Bom, quero dizer que a Rússia, em 2018, anunciou uma série de tecnologias capazes de violar o sistema de segurança estadunidense. Eu costumo brincar com os alunos do curso de Relações Internacionais no qual eu dou aula, que o pessoal acha que a Coreia do Norte ameaça com míssil
e o míssil vai atingir o território dos Estados Unidos. Está ameaçando os Estados Unidos comigo? Não, ele está ameaçando a Coreia do Sul, que está a 200 quilômetros. Né? É isso, quando o Hamas ameaça Israel, ele ameaça ali na faixa. Agora descobriram que o Hamas tem drone, tem uma outra tecnologia e tal, os caras estão... Né? Mas quando um país ameaça os Estados Unidos, ele ameaça o aliado. É por isso que a Alemanha era um troço tão importante, porque tinha, sei lá, uma rua que separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Né? E aí você jogava uma bomba com a mão. Né? Tinha um efeito. Agora, acertar com uma bomba de alto impacto o território estadunidense não era possível. Em 2018, a Rússia anunciou uma tecnologia e disse que sim, é possível. Porque quando você quer atingir os Estados Unidos, você atinge um aliado estratégico dele. A Coreia do Norte queria atingir, os Estados Unidos atingia a Coreia do Sul. Eles queriam atingir os Estados Unidos, no máximo eles chegavam no Japão. Se a Coreia do Norte ameaçasse os Estados Unidos com uma ogiva intercontinental, a gente podia começar a construir abrigo subterrâneo aqui no Brasil, porque eu não acredito na capacidade logística de fazer um míssil intercontinental na Coreia do Norte e acertar o alvo, porque fazer o cálculo da parábola que vai sair de um continente e acertar outro não é qualquer coisa, gente. Isso daí é cálculo de... Então, a capacidade de erro desse negócio aí é extremamente grande, por isso que você prefere jogar o aviãozinho ali para... mas, enfim, a capacidade de defesa dos Estados Unidos era extremamente alta. Já não é mais. E agora você tem o problema cibernético. Que aí entra a China de novo. Se nós pegarmos a capacidade quântica da China hoje, ela está à frente. Basta ver que a China hoje é o principal elemento do 5G. E já está desenvolvendo o 6G. Então, as empresas estadunidenses, elas estão atrás da China no quesito tecnológico. Pela primeira vez. Então, não se trata dos Estados Unidos militarmente ser ameaçado na sua hegemonia, porque a hegemonia dos Estados Unidos é inquestionável. Mas em alguns aspectos já se mostra vulnerável. Como você comprar, eu comprar briga com Anderson Silva. Falar, olha, Anderson Silva, se você bater em mim, eu posso te estragar em alguma coisa. O Anderson Silva vai falar, você não vai ter nem chance. Se eu espirrar, você já está no chão. É verdade, né? É o Brasil comprando briga com os Estados Unidos. Qual é o efeito bélico que o Brasil provoca nos Estados Unidos? Nenhum. Sou eu brigando com o Anderson Silva. Outra coisa sei lá, o Vitor Belfort brigando com o Anderson Silva. Ele pode até dar um golpe, mas ele pode apanhar um pouco também. Ele pode acertar. E aí não são pessoas, são povos. Então, morrer cidadãos dos Estados Unidos em função de uma guerra é um problema seríssimo. É um problema seríssimo. Então, muda o contexto. Muda completamente o contexto. Nós estamos numa fase de transição da ordem mundial. E o que hoje ainda é elemento sagrado da hegemonia estadunidense? A moeda. A capacidade de comércio internacional através do dólar ainda se faz fundamental para a ordem econômica internacional. Esse daí ainda não, embora os comércios bilaterais, multilaterais, as zonas de comércio criem balanço próprio de troca de valores, o dólar ainda permanece como moeda hegemônica. E é claro que a gente pode
está discutindo aqui uma tendência, mas você tem a reação dos Estados Unidos nesse processo como um todo. Mas, de fato, a pergunta aqui não é se nós vamos ou não entrar numa próxima guerra possível, porque o argumento de que haveria uma terceira guerra mundial, tal, ele imediatamente digamos, questionado, abafado, pelo julgamento de que uma terceira guerra mundial teria proporções destruidoras alarmantes, né? Seria um apocalipse, não seria uma guerra. Né? Qualquer guerra envolvendo grandes potências hoje tende a ser um apocalipse. E o fato de ser um apocalipse diminui o ímpeto de qualquer tomador de decisão de chegar a esse ponto. O que não quer dizer que não haja disputas nas arenas que eu citei aqui. E uma dessas disputas é pelo fornecimento de matérias-primas como lítio, como minério de ferro, como petróleo. E, nesse ponto, a América Latina passa hoje por uma disputa bastante consistente entre China e os Estados Unidos. Hoje, o principal parceiro econômico do Brasil ainda é os Estados Unidos, em função do seu nível de financiamento e da presença de empresas estadunidenses no Brasil. Mas o principal parceiro comercial já é a China, em função do montante de compras que a China faz de commodities brasileiros. E fica a pergunta, esse alinhamento estratégico proposto nos anos 90, num mundo onde a polaridade não existe mais, ele é possível? Me parece que o contexto em que a teoria do realismo periférico se fez normativa, quer dizer, devemos fazer essa aliança estratégica, ele não existe mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, no caso de uma disputa mais consistente, em que exija uma posição brasileira ou argentina em relação à sua parceria estratégica, qual será a melhor opção? Quem é o aliado estratégico brasileiro? Porque hoje o governo atual fez isso de bom grado, né? sem nenhum tipo de racionalidade estratégica simplesmente porque tinha uma preferência, digamos, íntima, tinha um impulso, um desejo pela visibilidade estadunidense da sua existência. E não se alinhou estrategicamente aos Estados Unidos de modo bastante serviçal. Mas no caso da existência de uma impossibilidade de manter a balança equilibrada, no caso da necessidade de uma opção, eu acho que o realismo periférico nos ajuda a questionar isso. Por quê? Sem dúvida nenhuma, quando a gente coloca a questão da segurança e defesa no primeiro plano e esquece não, mas coloca o aspecto do desenvolvimento como atrelado a isso, como condicionado a isso, a gente vai ver que as nossas opções de parceria estratégica e segurança e defesa, elas influem diretamente na posição que ocuparemos economicamente internacional, na divisão internacional do trabalho, na possibilidade ou não da produção de insumos industrializados, no desenvolvimento científico e tecnológico. E, obviamente, esse mundo traz uma série de desafios aqui.
Um dos desafios centrais diz respeito ao nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Não podemos, na era das comunicações, ficar refém de parcerias de comunicação. Quer dizer, para o Brasil poder optar por isso, a primeira lição de casa, a lição zero de casa, é a soberania comunicacional. O Brasil tem meio satélite, a outra metade é da China. O Brasil lançou um satélite no mundo. Parece que ia lançar outro agora, não sei se chegou a lançar, etc. Mas ia lançar em território, acho que russo. Não, o Google tem 2 satélites, acho que 3. É uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos, tem mais satélite do que a 12ª economia do mundo. O Brasil é a 12ª economia do mundo hoje. Mas já chegou a ser a 6ª, pouco tempo atrás, menos 10 anos atrás. Então, ter mais capacidade de comunicação do que a 6ª potência do mundo, realmente é um outro mundo. Realmente a gente não pode se colocar nesse mundo em que as questões de segurança e defesa estão ligadas à área de comunicação, à tecnologia 5G, 6G e etc., a disputa por drone e a soberania territorial, sem alguma soberania, porque senão nós vamos escolher. A dependência tecnológica necessária vai escolher por nós. Então, eu gostaria de... eu preciso sair pontualmente às 16 horas, e eu gostaria de um tempo aqui para nosso diálogo. Mas, em resumo, o que eu queria trazer com essas provocações é justamente colocar e recolocar a questão, colocar o realismo periférico, que nos apresenta como questão central aí a questão da segurança e defesa, que se sobrepõe e condiciona o desenvolvimento econômico e social de um país. Então, a locomotiva, digamos assim, do desenvolvimento não pode ser mais a ideia cepalina de industrialização. A locomotiva do desenvolvimento, pensada aí a partir da noção de realismo periférico, não é sequer a economia. Mas é a posição que o país ocupa, não na divisão internacional do trabalho, mas na anarquia internacional e nas relações de poder. E suponho que essa seja uma pergunta chave para Brasil e Argentina para a próxima década, para essa década, para a década de 10 a 30, que é uma década fundamental em termos de reorganização da ordem internacional. E desse ponto qual é a posição que ocuparemos nesta reorganização da ordem internacional, porque será a questão-chave do nosso desenvolvimento. Professor Zanetti, acho que é isso. Apresentei aí. Muito obrigado, Luiz. Ficou muito bom, início, meio e fim. Redondinho, retomando todos esses temas, o tema da realismo periférico, essa datação, da década de 90 e o atual conflito, que é uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, reportado por essa teoria desenvolvida pelo Carlos Escudet e com a participação do Guido de Teja, eu tenho perguntas para fazer, mas eu vou deixar o professor Fábio Gentili. Tem uma pergunta já aqui no chat, Então, professor Fábio Gentili, quem tiver mais aí, pode comentar a tua fala. Muito obrigado, Augusto. Eu realmente agradeço, Luiz, pela excelente palestra. Gostei muito, acompanhei com muito interesse. Eu que trabalho
na área do pensamento político-social brasileiro. Realmente, para mim, foi uma palestra muito interessante, porque me abriu também caminhos, me ajuda também a pensar essas relações. No caso do pensamento político-social brasileiro, a gente costuma falar em termos de relações, teoria produzida no centro, pensamento, entre aspas, produzido na periferia. E nós estamos indo justamente a caminho de superar aquela teoria clássica da década que foi produzida, como o professor Luiz explicou muito bem, a partir da Segunda Guerra Mundial, já entre as duas guerras mundiais e da Segunda Guerra Mundial, e que está vinculada com as teorias cepalinas. Depois foi apropriadas pelas teorias da dependência na década de 60, 70, que tiveram um cunho mais assim radical, marxista, revolucionário. Hoje, realmente, as coisas precisam de um olhar muito mais complexo, olhar a totalidade na sua complexidade, e também com uma abordagem que deve integrar teorias e contribuições diferentes. E parece que a teoria, o que foi apresentado pelo professor, realmente vai nesta direção aqui. É um campo que ele está abrindo para nós de grandes reflexões. Eu também, como pesquisador da Era Vargas e do fascismo na Era Vargas, fiquei muito interessado que ele falou sobre a aplicação do realismo periférico para pensar a política varguista nas alianças, porque Vargas realmente na década de 30 parece se aproximando mais ao fascismo, ao nazifascismo, mas ele tem essa postura realista e justamente já dentro da guerra, acompanhando as evoluções da guerra, está olhando também a um projeto diferente de alianças estratégicas para pensar o desenvolvimentismo brasileiro. Isso me parece interessante porque, como o professor Luiz acabou de falar no final da sua fala, é interessante ver como o desenvolvimentismo ele depende também de políticas de estratégias de defesa, segurança dentro de uma nova ordem mundial. Isso é um ponto de grande relevância, me parece, na teoria que ele está apresentando para nós. E realmente quebra um pouquinho aquela teoria estruturalista, dependentista, que me parece esgotou um pouco seu potencial epistemológico nas últimas décadas. E sobre a questão do Vargas, realista, é interessante, porque isso também, é aqui que entra um pouquinho a minha pergunta. Tem a questão interessante que todo esse realismo, entre aspas, periférico, e também as teorias elaboradas para pensar esse realismo, são, ao meu ver, fundamentais também para renovar o pensamento brasileiro, o pensamento político brasileiro, em geral, o pensamento político-social latino-americano. Falo isso por quê? Porque o que o professor Luiz se reflete muito também na circulação das ideias entre Europa e América Latina, que é o meu campo de estudo. Por exemplo, na década de 30, você tem no Brasil grandes intelectuais, ideólogos do Estado Novo, que elaboram teorias, elaboram ideias e teorias que, a meu ver, precisam ser hoje realmente
resgatadas dentro de uma teoria da circulação internacional das ideias. Temos uma elaboração de ideias como fascismo, corporativismo, feita por grandes intelectuais brasileiros que apoiaram Vargas, e que depois você vê essas teorias incorporadas dentro das próprias teorias que os cientistas sociais norte-americanos, europeus, vão formulando sobre fascismo, totalitarismo, corporativismo. Só pensar, por exemplo, que em 1942, nesta perspectiva que acabei de falar, Karl Loewenstein, um grande jurista alemão, constitucionalista, que é exilado nos Estados Unidos, vem no Brasil, ele faz uma ponte importante entre Brasil e Estados Unidos, nesta perspectiva daquele que o professor Luiz falou, o realismo periférico, que Getúlio Vargas pensa para um novo lugar do Brasil nesse novo cenário que está surgindo dentro da Segunda Guerra Mundial. A minha pergunta para o professor Luiz, depois nós vamos também abrir para as outras perguntas. Como falei, eu falo, claro, um pouco pela competência do meu campo de pesquisa, que é, como falei, o pensamento político brasileiro, as suas relações com a teoria, produzida, digamos, nos centros produtores de teorias. Estamos indo em direção, agora, pelo seu olhar de especialista nas políticas internacionais, estamos indo em direção de um fluxo que vai, digamos assim, de dupla mão entre teoria e pensamento, entre teoria central e pensamento, entre aspas, periféricos, a partir justamente do que está acontecendo hoje na América Latina e no Brasil de forma específica. O caso Bolsonaro não é mais um caso, está sendo, o caso Bolsonaro está se tornando um laboratório mundial hoje. Realmente, então, por isso estou querendo dizer, estamos indo para uma dialética de dupla mão entre teoria e pensamento. O pensamento pode produzir ou elaborar em forma criativa ideias produzidas pelo centro e retornar para o centro estas ideias enriquecidas de novos elementos que podem ser utilizados pelo centro. Então, esta dialética aqui, o que ele acha sobre isso? Gostaria de ouvir um pouco ele, porque eu acho, na minha perspectiva, que esse é o caminho que as ciências sociais têm que tomar. Muito bem. Para isso, obrigado. Temos algumas perguntas também. Luiz, eu queria te fazer também uma pergunta, um tanto quanto complicada de ser feita. Você parte desse princípio, né? Centro e periferia. Né? Existe também a teoria da centro-periferia e semi-periferia, Emanuel Wallenstein, do Sistema Mundo, né? Que se desenvolve a partir da obra do Fernando Brodel, né? Ele é um brodeliano mais do que propriamente um marxista. Você mesmo conhece, você já pensou sobre isso, refletiu sobre isso, sobre a mudança da teoria da dependência do professor Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, que escreveu um livro sobre esse tema, sobre esse assunto, com o professor chileno Enzo Faleto, que continuou, que se manteve nessa perspectiva, mas que o Fernando Henrique abandonou, porque ele não via o Estado, mas via as empresas dentro de um processo de internacionalização, de globalização. Eu penso na Maria Silvia de Carvalho Franco, também não pensa em centro e periferia, pensa no algo que é um todo, que tem momentos diferenciados, é tempo e não espaço.
do quê? De acumulação de capital, né? Penso no Francisco de Oliveira, nessa ideia do ornitorrinco, né? Essa ideia da ideia de uma dialética, né? Que é muito a ideia do desenvolvimento desigual e combinado, mas sob uma perspectiva de que há setores muito avançados, né? E há setores muito, quer dizer, a ideia da favela, né? Da pobreza, da miséria, da violência. E continua existindo, apesar da morte, que nós comentamos junto, né? A teoria da dependência do Teotônio dos Santos. Quer dizer, não há só a teoria cepalina. A teoria cepalina dualismo, né, foi bastante criticado. Isso é uma questão. Quer dizer, nesse âmbito dessa discussão em torno de centro e periferia, há muitas questões, muitos pensadores que refletiram sobre isso de maneira diferenciada, pensando sempre que CEPAL é 48, não é? CEPAL é 48, nós temos todo o Celso Furtado mais próximo dessa ideia, mas um pouco mais elaborado, um pouco mais desenvolvida. Essa é uma questão. A segunda questão é que eu estudei muito a Argentina, e eu sei como é que chegou-se a esse realismo periférico. Na verdade, houve essa relação de rechaço em relação aos Estados Unidos. Quer dizer, a Argentina não entrou na Primeira Guerra Mundial e se manteve neutra. Não entrou na Segunda Mundial, durante o período da Primeira Guerra, Hipólito Yrigoyen, neutralidade. Segunda Guerra Mundial, peronismo até que ele foi derrubado, e aí entra, mas já no final. Por quê? Segundo o Mauro Rapoport, não é só uma questão da Argentina ser liderada. Nem pensava no Brasil, lidera o quê? A América do Sul, mais do que a América Latina. Mas a ideia é que não havia complementaridade econômica, ou seja, Estados Unidos produziam carne e trigo e a Argentina produzia o mesmo. Enquanto que o Brasil, durante muito tempo, café, e depois houve toda essa relação do quê? Do desenvolvimento, do chamado paradigma nacional desenvolvimentista, e que barganha do Vargas até chegar o momento da siderúrgica de Volta Redonda e da Vale, né? Tinha a Vale, precisava ir da siderúrgica de Volta Redonda. Então, aí tem essas relações carnais de fato, segurança e defesa, e a ideia do quê? A Argentina queria entrar na OTAN, sendo do Atlântico Sul, queria participar da Guerra da Bósnia, enviar o exército. Quer dizer, a Argentina passou a ideia do quê? Sim, desenvolvimento a partir do quê? Defesa e segurança quando terminou a Guerra Fria. Quer dizer, escolheu um mau momento. Enquanto que a ideia do Brasil era, para ganhar isso, na época Geisel, a ideia de áreas de influência. Havia o Brasil, havia Nigéria, havia países da Ásia, né? Não é a Tailândia, era um país. Aí foi isso proposto e disse: não, tudo bem, então vocês retiram as tarifas alfandegárias. Quem diz isso é o autor que a gente conheceu, o Spector, né? O texto do Spector sobre o Kissinger como ministro das Relações Exteriores, a proposta, na época do Nixon e depois do Gerald Ford, a ideia do quê? De área de influência. A barganha durante a Guerra Fria e o Brasil se envolvendo com isso, mas nem mesmo a ditadura militar se propôs a isso, porque via que havia o problema do quê? E a questão do aço? Cara, tudo bem, nós tomamos conta dessa área aqui, no lugar de vocês nos dão essa procuração, mas nós temos o quê? A questão das tarifas. Se vocês baixarem as tarifas, tudo bem. E chegando hoje em dia, a discussão de China e Rússia. Você falou, são aliadas, mas nem tanto. Não trocam. Né? China e Rússia, também a questão de armas, né? A questão de hoje em dia, de fato, de um alinhamento automático, sem a necessidade, sem barganhar. E aí nós temos o quê? De um lado nós temos a China, do outro lado nós temos os Estados Unidos, mas temos também a Europa. Há um acordo entre Mercosul e União Europeia que pode ser barganhado. Nós temos que, como na época do Barão do Rio Branco, a ideia da barganha. A ideia da barganha, ou seja, nós temos a Era dos Impérios, a Europa ocupando a África, a Ásia, a Oceania e também uma parte da América,
os Estados Unidos se tornando lentamente uma potência, o que se faz aí? A união não escrita, né? A chamada aliança não escrita, a Albright Alliance, né? A ideia do quê? De vai ganhar, né? O Brasil não faz isso. E a dificuldade é enorme, como você disse. Hoje em dia não é a economia, a questão é a comunicação. A questão é o quê? É o 5G, o 6G, a questão toda do uso disso, que o pessoal fala, bom, isso serve para espionar. Se você usar isso, você pode espionar. A questão da guerra cibernética. O Bernardo estudava isso, eu não via com bons olhos, porque eu não entendo bem isso. Mas, em suma, entra. Então, eu vejo que, em primeiro lugar, há muitas teorias centro e periferia, essa discussão do dualismo e tal. A segunda questão é que a Argentina, de fato, rompeu. A terceira posição, a chamada autonomia heterodoxa, né, no período anterior à volta do Perón ao poder, né, que há um interlúdio aí, e, finalmente, aí falou assim, bom, vamos nos render. E nos rendemos no momento em quando acabou a Guerra Fria, mas na ideia do quê? Vamos nos desenvolver. Mas, como você disse, e fora do lugar, no momento que não era o momento apropriado. Quer dizer, o Brasil, enquanto Brasil, se aproxima dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos ainda não é potência, a Argentina, quando os Estados Unidos são a única potência. Nós estamos vivendo o unipolarismo, isso é interessante. Né? Não sei aonde o Scudê levou isso, mas ele diz, bom, o nacional-desenvolvimentismo não deu resultado, o peronismo não dá resultado, vamos então partir para o quê? Vamos partir para a ideia de que nós vamos nos aliar à grande potência aqui do Norte e abrir mão da nossa liderança, desse pressuposto, dessa presunção. E a questão da China e dos Estados Unidos, a ideia agora, hoje em dia, é barganhar. A ideia é barganha. Eu sempre falo para o meu amigo Marcelo Gugge, ele também pensa assim, mas ele diz que no final os Estados Unidos acabarão prevalecendo principalmente nessa área. E é ele também que pensa em conceitos diferenciados, entre aspas, centro e periferia. Os conceitos de relações internacionais surgiram no centro, surgiram na Inglaterra, né, no entre-guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e depois se desenvolveram demais nos Estados Unidos, muito levemente na França, e nós absorvemos tudo isso. E, de fato, você tem razão, é preciso elaborar esses conceitos a partir de um olhar, né, que é o olhar da América Latina, que é o olhar do Brasil, que é o olhar da América do Sul, de fato. Então, a minha pergunta é no sentido assim, há várias teorias, você mesmo sabe disso. A Argentina, de fato, abre mão de toda essa história, a mudança de paradigma, há uma memória do grupo, mas o grupo resolve mudar. Isso é muito comum no chamada teoria da tomada de decisões. E terceira questão é, hoje em dia, China e Estados Unidos, você mesmo disse, uma guerra resultaria numa catástrofe, numa hecatombe, porque são dois países nuclearizados, não há meio de você atacar um sem ser atacado, sem haver retaliação. E aí, como fica o Brasil? Eu acho que essa política de alinhamento, né, é uma política equivocada nesse sentido. Você diz, é só simpatia. A simpatia por um governo, a simpatia por uma liderança, não tem uma visão estratégica. O Brasil entrar em algum organismo internacional havia, mas foi rejeitado desde o início, que era a ideia da OCDE, né? A OCDE. Então, nesse sentido, de fato, há muitas perguntas aqui da Margarida Nepomuceno. Senhor, o senhor citou a Argentina que não aderiu aos aliados, em tempo que perdeu espaço, mas o Brasil também não se impôs, nem conseguiu desenvolver uma economia como planejado pelo Vargas. O Brasil barganhou até o fim e entrou na Segunda Guerra, apesar de, como você diz, muito simpático ao nazifascismo, acabou aderindo, entrando em guerra ao lado dos Estados Unidos, dos aliados da Inglaterra, e aí nós temos a siderúrgica de Volta Redonda, que é a questão da infraestrutura. Mas, em suma, tem mais alguma pergunta? Eu me alonguei demais, porque eu achei demais a tua exposição, gostei demais, muito bem articulada, muito bem pensada,
muito bem estruturado, gostei demais. É só alguns reparos, porque nós mesmos conversávamos sobre isso, né, fora da aula, no intervalo, perguntei para você do Teotônio, do Enzo Faleto, e também essa questão de ter estudado muito a Argentina, e está preocupado com a situação hoje em dia, né, dessa falta de pensar numa barganha, numa situação não triangular, triangular, Brasil, Estados Unidos, Europa e China. Bom, professor Zanetti, eu já vou começar contigo. Muito agradecido aí pelos seus comentários, mas eu vou dizer que para te responder eu preciso mais umas 3 aulas. É impossível a gente fazer um diálogo aqui nos poucos minutos que nos restam, e não no sentido de contestar, né, mas no sentido de concordar com a maior parte das coisas que você coloca aqui. Realmente, a gente sabe que a teoria de centro-periferia é o começo da história, mas nem de longe o meio e o fim, né? Como você bem coloca aqui, a teoria da dependência, depois a dialética da dependência, a teoria do sistema mundo, enfim, tem uma infinidade aí de debates em relação a isso. Mas o que eu quis destacar foi a essência da coisa, né, Zanetti? A questão do desenvolvimento, né? E eu quis chamar a atenção o seguinte: parece que a teoria do Scudé é uma teoria de reposicionamento alinhado no mundo. Mas, se a gente lê direito, também é uma teoria de desenvolvimento. Tem uma linha epistemológica nessa história aí. Como o professor Fábio coloca muito bem, tem uma revisão, né? Tem uma rediscussão, uma reelaboração, mas também está ali a questão do desenvolvimento atrelado a novos objetos e às novas condições. Eu acho fantástica essa discussão, quer dizer, se é um desenvolvimento dual, né, de dependência, ou se é um desenvolvimento dialético de dependência, é muito interessante. O Scudé não usa a teoria da dependência, mas talvez valesse a pena, né, trabalharmos aí também, incluindo a teoria da dependência nesse debate, né, a despeito do Scudé, que pode nos dar muita licença poética para fazer isso, né? Mas eu acho que o ponto que eu queria discutir aí nessa sua questão é a questão do chutar a escada ou não. Quer dizer, o que separa a teoria blodeliana aí do sistema mundo do Wallenstein, tanto a dialética do desenvolvimento quanto a teoria centro-periferia. É que, para a teoria centro-periferia, que para o Chico de Oliveira e os marxistas, né, existe um limite, né, não superável pela estratégia de desenvolvimento. Quer dizer, o centro ele impõe um teto ao desenvolvimento periférico. O próprio sistema impõe um teto. Na teoria da dependência, esse teto não existe, né? A dependência gera o desenvolvimento até que se tem uma situação razoável. Mas na dialética, né, nas teorias dialéticas, existe um teto. Ou se rompe com o centro em algum momento, ou se vai manter a relação de dependência. E que me lembra o livro do Han Jong-chung, que é o Chutando a Escada, né? Que em algum momento eles vão chutar a escada. E aí eu fico me perguntando, inclusive pela pergunta da Margarida Nepomuceno, né? Em que momento se chuta a escada? Porque os Estados Unidos são previsivelmente atores que chutam a escada dos seus aliados. Isso é previsível. Isso aconteceu. Isso aconteceu recentemente, num artigo no Le Monde francês, sobre a participação estadunidense na Operação Lava Jato. Tá a investigação lá, para quem quiser ver. Então, tem uma participação disso, o que aconteceu na Argentina nos anos 40, obviamente, tem uma participação dos Estados Unidos no sentido de chutar a escada do desenvolvimento.
É da estrutura, né? Inclusive, num debate com o Celso Amorim outro dia, ele citou o Deep State, né? A gente acha que é mas às vezes é aquele estado profundo dos Estados Unidos que tem essa orientação já como estrutural, né? E que tem que ser prevista e que tem que ser combatida interna e externamente com vários, né? O México recentemente ali alertou os Estados Unidos que estava financiando ONG, né, para combater o seu governo. Então, você tem exemplos históricos variados, inúmeros aí em relação a isso. E é com isso que eu ligo um pouco do comentário do professor Fábio, né? Quer dizer, qual é a relação entre o centro e a periferia no ponto de vista da construção de uma história diferente, né? A própria teoria cepalina é uma tentativa lá nos anos 50 de estabelecer essa ponte dialética, né? De oferecer um diagnóstico e de esperar uma contribuição. Quer dizer, no fundo, o que os cepalinos estão chamando a atenção é precisamos estabelecer novos marcos do comércio internacional. E a conclusão que eu tiro, porque o próprio Scudé, nos anos 2000, diz, não, minha teoria não deu certo, né? Quando Zanetti me fala aí o que nós tiramos disso do Scudé? Nós tiramos arrependimento, né, dessas relações carnais. Eles se arrependeram, né, em relação a isso. Agora, para que as relações sejam positivas e construtivas, é preciso que os países centrais não se comportem como Leviatã. O ponto é esse. Se eles se comportarem como grandes Leviatãs internacionais, não tem ponte estabelecida. Quer dizer, se a gente for conversar com a União Europeia precisa rever a TEC. Porque a tarifação externa do agrícola é uma catástrofe para os países do Mercosul, né? Então, nesse sentido, a negociação ela tem que ser mais fluida, e rever as bases políticas. Eu entendo que, né, qualquer representante europeu que amenize a tarifa externa agrícola para os países da América Latina vai encontrar problemas eleitorais internos dificílimos de serem enfrentados. Mas agora, é preciso construir resolução para esse tipo de coisa, para que a capacidade de negociação internacional seja uma capacidade de negociação mais equitária, né? mais equilibrada, né? E menos pesada nesse sentido. Porque o grande problema do desenvolvimento, acho que falando um pouco aqui com a Margarida, o grande problema do subdesenvolvimento latino-americano não é que nós não atingimos graus de desenvolvimento, é que todos os nossos avanços encontram na fase seguinte retrocesso, que é o que eu costumo falar com os alunos de relações internacionais. A fase Fernando Henrique Lula da nossa política externa é uma exceção. A regra é o que nós temos hoje. Quer dizer, o que nós temos hoje também não é regra, porque está passando de qualquer limite. Mas a regra é a instabilidade, né? A regra é isso. Passar por bons momentos, de repente passar por maus momentos. É aquela capa do Economist, né? O Cristo decola, depois o Cristo cai. Qual é a característica do subdesenvolvimento? É a instabilidade, né? É não ter constância, é não ter equilíbrio nas relações. E isso a gente não atingiu. E não atingiu, inclusive, na relação com os países centrais. Entre outras coisas, porque em algum momento, dependendo do grau de desenvolvimento, é uma característica intrínseca do Estado nos Estados Unidos boicotar. Então, reestabelecer marcos, né, o assunto é velho, reestabelecer marcos de negociação entre segurança internacional e comércio internacional. Os Estados Unidos estão dispostos a isso? Hoje, não se apresentam como se estivessem. Nem no Trump claramente não estavam. Claramente a atitude do governo Trump era uma atitude belicosa, né, beirando aí as declarações de rompimento diplomático, e não vejo isso no Biden também.
É mais comedido, tem causas mais justas que todos nós entendemos como positivas, mas o que eu vejo é um comportamento hegemônico. Também se comporta de modo como se fosse um grande Leviatã. Agora, a nossa sorte, Zanetti, e aí muito bem colocado, eu não sei se eu me fiz entender errado, mas a nossa sorte é que China e Rússia não estão alinhados. Porque se isso tivesse acontecido, você teria aí um contrapeso aos Estados Unidos muitíssimo forte. O fato de China e Rússia não estarem alinhados dá tempo à Aliança Ocidental de se reorganizar. Tá dando bastante tempo. Como vão usar esse tempo, o futuro vai nos dizer. Mas a moeda internacional e o não alinhamento das duas possíveis concorrentes aí permite que os Estados Unidos e a Aliança Ocidental se estabeleça. Em relação ao que o professor Fábio coloca, eu acho que o desafio chinês vai nos permitir estabelecer novos marcos. O desafio de que o eixo do capitalismo mundial e o eixo das potências mundiais se desloque para a Ásia vai nos fazer repensar enquanto os ocidentais e enquanto latinos, e enquanto essa aliança ocidental-latina, porque neste momento é muito difícil que essas coisas elas encontrem flexibilidade por parte dos países ocidentais. Para um pesquisador brasileiro, é nítido que nós não temos condições de sair da nossa condição de dependência com as próprias pernas, sem aliança, sem parceria, sem construção minimamente negociada com o restante do mundo. A dependência quer dizer exatamente isso, que o Brasil depende de um contexto internacional para o seu desenvolvimento, seja ele comercial, seja nas disputas hegemônicas de poder. Então, com mais ou menos governo entendendo isso, eu acho que qualquer pesquisador brasileiro consegue dizer isso a um gestor de política pública minimamente razoável. Eu não acho esse governo razoável. Esse governo ele é acéfalo em termos de relações internacionais. Agora, o fato dele não ser razoável não significa que ele vai permanecer. Então, espero que ele seja um hiato aí na nossa estrutura. Luiz, há uma pergunta do Pedro Navar. Fiore trabalha com esse pensamento dos Estados Unidos, ajudando a manter esse pseudo-barreira entre centro e periferia. Se o Pedro estiver aí para formular essa pergunta, ele colocou isso no chat. Não havia sido uma pergunta, porque vocês estavam trabalhando vocês estavam falando sobre os Estados Unidos atuando no processo do Lava Jato, e eu falei que o Fiore, ele é um dos estudiosos que trabalha bastante com esse papel dos Estados Unidos, mantendo essa pseudo-barreira entre países centrais e países periféricos e semiperiféricos. O Luiz conhece bem a obra do Fiore, Você já comentou comigo. Bom, mas acho que é isso, Zanetti. O que eu podia contribuir aí nesse momento. É claro que essas questões exigem mais reflexão, mais debate, muito mais colocação, são realmente contribuições interessantíssimas e de um nível de complexidade altíssimo. Certo. Bom, eu sei que você tem um compromisso às 16 horas aqui no nosso relógio, que no meu computador são 15h59. Se houver alguma outra pergunta, nós podemos enviar para você ou pelo WhatsApp, que você está conosco no WhatsApp, ou pelo teu e-mail,
Eu me alonguei demais nas minhas questões, nas minhas perguntas, e sempre digo, bom, vou me refrear, mas eu achei muito boa a tua exposição, articulada, pensada, refletida, muito integrada, muito imbrincada, né? Então, eu procurei participar do debate. Alguma pergunta mais para ser feita? Então, pessoal, vamos enviar para o professor Luiz Fernando Vitaliano. E muito obrigado, Luiz, obrigado, professor Fábio Gentili, obrigado a Paula, ao Luciano, a todos que estão presentes, e vamos agora interromper a gravação. Obrigado muito, Luiz, obrigado. Participe das outras aulas, né? São aulas, é um curso, né? Eu vou fazer todo o esforço para participar, Zanetti. Eu só tenho a te agradecer aí as oportunidades e a parceria que você sempre proporcionou, né? Agradecer aos alunos, a paciência, né? E ao professor Fábio aí, muito feliz em te conhecer, e tenho certeza que a gente vai ter muito o que conversar e o que discutir. Só para dizer que, inclusive, estamos pensando de fazer um livro organizando todas as palestras com o colega Augusto, com todas as contribuições. Eu acho que vale a pena pensar em reunir todas as contribuições e realmente fazer um livro organizado, porque está tendo um interesse, um sucesso enorme este ciclo, realmente. A minha única dúvida é que são aulas e eu vou falar sobre autores e não pesquisei isso em fontes e documento, aquela ideia do economista, do historiador que se preocupa com isso, mas vamos ver se será possível. De qualquer maneira, obrigado, Luiz, obrigado, professor Fábio Gentili, obrigado a todos que estiveram presentes, e vamos continuar mantendo o nosso contato, a nossa parceria, a nossa cooperação. Você está aí cooperando com o Instituto, né? E você queria também divulgar um pouco o que você tem feito, né? Eu sei que você dava aula, né? Eu lembro muitas vezes você ir para o Pará, né? Lecionar. É muito legal o teu trabalho, as tuas atividades. Parabéns por tudo, Luiz. Obrigado, Zanetti, obrigado, Fábio. Acho que podemos até discutir parcerias aí, né, com o Instituto, com as questões que a gente desenvolve. Mas acho que isso fica uma conversa mais calma, né, para um momento mais adequado. Mas eu espero que nós tenhamos desdobramentos aí. Gosto muito da iniciativa e contem comigo. Um abraço ao Márcio, o Pássimo. Um abraço, tudo de bom para vocês. E vamos dar por encerrada a aula, a segunda aula do nosso curso de temas de política internacional do século XX e XXI, né? E vou interromper a gravação.